As lamparinas do seu juízo estão funcionando bem? Se estão luminosas, podem melhorar ainda mais. Se andam meio apagadas, é hora de acender. Vamos falar de ginástica para o cérebro, isso mesmo. Não são só os músculos que precisam de um trato, os neurônios também. O engenheiro Antônio Carlos Perpétuo criou um método que mistura o antigo ábaco, instrumento de fazer contas, usados no Oriente, com jogos e desafios lógicos. O resultado, maior concentração, melhor criatividade e memória ótima. Vou começar falando dessa ginástica do cérebro. Antônio Carlos Perpétuo, engenheiro do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele criou um método, o método se chama Supera, é isso? Supera, exatamente. E como é que é isso? Conta pra gente um pouco do método pra gente entender. Tá, você frequenta a nossa escola, hoje somos em 25 escolas pelo país todo. Você frequenta lá uma vez por semana durante 2 horas. Na primeira hora, você vai fazer cálculos através do ábaco. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E isso aqui, na verdade, tem um conceito muito próximo... Mas vai ter que mostrar isso, senão ele fica falando e ninguém vê. Vamos ver o ábaco. Tá, eu posso até depois, se você quiser, mostrar com esse aqui como é que se faz uma conta. Ah, eu acho que é melhor. A gente mostra esse aqui. É pequenininho, não dá para a pessoa entender. Vamos mostrar o nosso Perpétuo. Olha aqui, esse aqui é o ábaco, né? Ábaco. O método chama Supera, só que ele vai usar um grandão amarelo, é o professor, né? Exato. Bem, mostra. Quem sabe aparece assim, porque até então não tinha aparecido isso. Vamos lá agora, isso. Mas vai ter que abrir um pouquinho mais para poder mostrar como é que ele vai fazer a conta. Tá. Isso. Então deixa ele bagunçadinho aqui, que daí eu mexo aqui. Tá, vai fazendo, vai mostrar. Tá. Então, na verdade, é um conceito muito próximo da ginástica para o cérebro, né? Por quê? Um conceito próximo da ginástica, mostra ele explicando agora, tá, Celso? Quando ele for fazer a conta, você mostra. Então, você vai fazendo as contas e, na medida que você caminha ao longo do curso, você vai ganhando velocidade e você vai ganhando habilidade. É como se fosse numa academia. Você começa a movimentar os pesos e vai gradativamente aumentando os pesos. Então, você começa fazendo contas de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Só que você começa fazendo contas pequenas e simples. E na medida que o curso vai sendo desenvolvido, essas contas vão ficando mais complexas e a partir de um determinado ponto entra a questão do tempo. Então você tem que brigar contra o cronômetro, então você tem que desenvolver mais ainda. E a partir de um determinado ponto, você passa a mentalizar o ábaco na mente e fazer as contas mentalmente. Então lá no final, quando você desenvolve habilidades de cálculos mentais, você com certeza desenvolveu muito mais concentração, muito mais agilidade mental, muito mais raciocínio. Então é por isso que a gente faz esse paralelo com a ginástica para os músculos, né? Então é assim que funciona. Tá, como é que funciona? Eu não sei nem como é que funciona o ábaco. Não, é muito simples. Dar um trabalho, a base é o seguinte, primeiro você tem que zerar o ábaco. Para zerar o ábaco, todas as continhas de baixo para baixo, todas de cima para cima. A gente sempre tem que pegar um ponto de referência. Então aqui, por exemplo, tem uma marquinha. Então aqui é a coluna das unidades, dezenas, centenas, unidade de milhares, assim vai. As continhas de baixo sempre múltiplas de 1. Então aqui nós temos o número 2, aqui o número 4, aqui o número 10, aqui o número 100. Então é simples. Que número é esse aqui? 12. 10 mais 2, 12. Que número é esse aqui? 112. Agora tem uma coisa interessante. Na medida em que a gente soma, ele já caminha para o resultado final. Então veja bem, 2 mais 2, 4. 4 mais 20, 24. 24 mais 100, 124. 124 menos 4, 120. Menos 20, 100. Menos 100, 0. Então com isso você consegue mentalizar e fazer esses exercícios mentalmente. O professor fica com esse ábaco gigante. O professor, na verdade, assim, o professor... Ele é um facilitador, então ele explica a técnica através desse ábaco grande para dar um melhor entendimento. Depois os alunos vão de uma maneira autodidata desenvolvendo a técnica. E o professor ele só vai fazendo pontuações, se está correto, se não está correto, tirando algumas dúvidas e tal. E a partir daí o que a gente consegue com esse... Olha, com o ábaco... Digamos que a gente acertasse todas as contas, né, Daniel? Todas. O que a gente consegue? Consegue melhorar a memória? Muito, você melhora muito concentração, velocidade de raciocínio, memorização e habilidade motora, né? Então, durante as minhas pesquisas, que realmente foi tentando resolver uma dificuldade do meu filho, que tinha uma dificuldade muito grande em concentração, e aí eu tentei tudo, terapia, ambiente isolado, disciplina mais rígida, e nada resolvia.
Aí comecei a pesquisar o que poderia ajudá-lo. Foi quando eu conheci o ábaco. Mas ele tinha ou tem um problema? Não, nenhuma patologia. Sim, coisa natural atenção, da idade, tinha 9 anos na época, não tinha nenhum déficit de atenção, nada assim mais grave, né? Mas ele tinha esse problema, passava uma mosquinha, ele não conseguia mais fazer tarefa, não conseguia se concentrar. Aí eu comecei a estudar, conheci o ábaco, me encantei com essa ferramenta. No início eu fui bastante cético, chinesa. Tem mais de... Na verdade começou na Mesopotâmia, alguma coisa assim como 5.000 anos atrás. Foi o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. Depois os chineses deram esse formato mais moderno, só que na China tem 5 continhas embaixo e 2 em cima. Depois os japoneses copiaram os chineses, e esse aqui é a versão moderna do ábaco, com 4 continhas embaixo e 1 em cima, que daí ele permite cálculos de raiz quadrada, raiz cúbica e tal. E as pessoas vão fazendo essas contas assim, quantas aulas precisam? Na verdade, assim, com 6 meses de aula, todo mundo percebe diferença. Quase que a grande totalidade dos nossos alunos. Agora, com 1 ano, a diferença é brutal. Isso considerando 2 horas por semana. Na primeira hora, a gente pratica esses cálculos. 8 horas mês, 6 horas meses, por mês, 18, 48, 50 48, horas. 50 então, horas. em 50 horas você percebe a diferença. Com 80 horas o resultado é muito grande. E é importante dizer que a ginástica para o cérebro que a gente faz, ela produz resultados tanto para a vida acadêmica, quanto profissional e pessoal. Nós fazemos treinamento em indústrias para melhorar a produtividade. Nós fizemos um treinamento numa multinacional, onde eles produziam bancos para General Motors. Eles nunca haviam conseguido montar um banco com menos de 1 minuto e meio. Depois de 50 horas com o nosso treinamento, passaram a montar em 1 minuto. Por quê? Eles pensavam mais rápido, se concentravam melhor, conseguiram uma agilidade motora melhor. Isso tudo teve influência na produção, né? Você acha que o grande diferencial, então, é a concentração? Concentração, os 3 pontos. Concentração, velocidade de processamento, você pensa muito mais rápido, e o raciocínio lógico. Aí não é o ábaco que desenvolve, o raciocínio lógico é aquela outra parte que a gente chama de módulo abrindo horizontes, onde a gente trabalha jogos, exercícios lógicos, para desenvolver, porque eu sou engenheiro. Então, durante esse processo do ábaco, primeiro eu fui cético. Será que isso funciona? Será que esse instrumento aqui, uma coisa de séculos, tem todas essas propriedades? Aí eu comecei a me aproximar da colônia japonesa, conheci números japoneses, e eu sempre fazia uma pergunta. Tem alguma pesquisa que mostra que isso funciona? Metade dava risada e metade não entendia a minha pergunta. Depois de algum tempo eu consegui entender como que o japonês pensa. O japonês pensa assim: meu amigo, há séculos que a nossa sociedade utiliza isso como instrumento, e através de gerações e gerações nós estamos vendo os resultados práticos disso. A gente vê os nossos filhos mais concentrados, mais rápidos. Então não tem estudo científico que vá comprovar de uma maneira mais contundente do que esses resultados que a gente vê na prática. Então não tem necessidade. Para o oriental, a gente perguntar se tem uma pesquisa é uma grande bobagem para eles, né? Porque eles viram isso e veem isso, né, através dos anos, a diferença que faz. E você patenteou esse método? Não existe, no Brasil não existe uma patente na área educacional, né? Tudo está registrado, a metodologia, as apostilas, tudo, né? Mas isso aqui, na verdade, é de uso público, né? O ábaco, mas eu não posso patentear uma calculadora, porque isso aqui mas não a pessoa também só de posse do ábaco, ela não faz nada. Isso. Nós ocidentalizamos essa prática, né? Então a gente recriou todo o material didático, uma sequência lógica para nós ocidentais, né? E aí nesse processo, como eu sou engenheiro, eu pensei, puxa vida, falta uma coisa, que é o raciocínio lógico. Porque a sociedade hoje, o que ela espera do cidadão? Que ele seja capaz de resolver problemas. E para resolver problemas, nós precisamos de raciocínio lógico. E o ábaco não desenvolve raciocínio lógico, não é o forte dele. Então eu inseri o quê? Os desafios lógicos, alguns jogos, justamente para desenvolver o raciocínio lógico. O que seria exatamente um desafio lógico? É uma questão lógica. Você, por exemplo, esse joguinho aqui, que esse aqui também veio do Oriente. Você tem inúmeras figuras que você pode montar. Então um dos desafios seria, por exemplo, monte uma figura aqui, monte uma girafa, ou monte um quadrado com 3 peças, ou um quadrado com 4 peças. Então, por exemplo, um quadrado com 3 peças. Continua, não? Eu estou mais chata, né? Mas é que se não mostrar o que ele está fazendo, quem está em casa vai achar é mais fácil mostrar aqui. Então, nesse pequenininho aqui, por exemplo. Ah. Nesse pequenininho aqui, acho que ele tem um efeito visual mais Vamos fácil lá, de se mostrar. Vamos ver. Ah. É.